Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos concede a graça de virmos outra vez à Tua casa, para podermos, Pai, juntos, estarmos nos preparando para aquilo que aguardamos, o arrebatamento. Conceda graça, Pai, a cada um de nós, nos ajude. Tira de nós, ó Deus, todos os excessos e que nós possamos, ó Deus, estar equilibrados, andando de acordo com os preceitos do Senhor. Abençoa, Pai, a cada irmão, cada irmã, cada família que é aqui representada, que o Senhor estenda a graça sobre os demais membros de cada uma delas. Não só dos que estão aqui, Pai, mas também através da internet. Que nós possamos nesta manhã, Senhor, ter um bom tempo na Tua presença. Oramos te rogando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Agora vamos nos colocar de pé para nós lermos a Escritura que está em Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Nosso computador deu problema, infelizmente, né? A tecnologia é humana e nós também somos humanos. Assim como nós falhamos, a tecnologia, que é também de origem humana, né? Inventada, criada, montada e etc., também dá problemas. E vamos crer que tudo dará certo, porque agora eu estou vendo você, viu? Estou de olho em todo mundo. O aeroporto do irmão Marcelo está lumiando. Viu, irmão Marcelo? Agora eu estou de olho em você, hein? Fique vivo. Não deixe ela te bater, não. Viu? Oh, coisa boa. Eu tenho que me lembrar, sempre nos domingos, o pastor Adelino também tem estado conosco, o pastor Paulo também tem estado conosco, não sei se hoje estão, mas está conosco o irmão Cardoso, pastor Francisco, né, que é da equipe, pastor Luiz Bruno, que é da equipe. Falta quem? Que eu estou sabendo, não tem notificação, mas pastor Adelino, pastor Paulo, também fazem parte da equipe de Teresina. A gente fica agradecido a Deus por ter companheiros daqueles calibres, né? Deus seja convosco. Então vamos à leitura. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, vocês leiam na sequência, tá ok? Responsivamente. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podeis vos assentar. Aí então nós vemos a leitura. Esta leitura se refere, ela é dirigida à carta da igreja que estava em Esmirna naquele dia, a qual naquele dia possuía características, certo? Que estariam evidenciando anos depois. Durante um ciclo de era, eles estavam vivendo no momento, naquela congregação esmirniana, certo? Eles estavam vivendo naquele dia fatos que estariam sendo vividos por um ciclo de tempo no transcorrer daquela era. Era de Esmirna. Então, o profeta vem aqui com a introdução. O profeta diz: no intuito de oferecer suas mentes, ou refrescar suas mentes, eu gostaria de salientar novamente como chegamos a descobrir os nomes dos mensageiros das várias eras. Deus, em sua soberana vontade, providenciou que a história da igreja do Novo Testamento não fosse perdida. Da mesma maneira como ele providenciara que a história de Israel não fosse perdida, colocando-a na Bíblia e confirmando-a hoje com uma infinidade de pergaminhos, vasos de barro e outros artefatos que os arqueólogos têm descoberto e interpretado. Nós verdadeiramente temos um comentário fluente da história bíblica desde a primeira página até agora. Assim, lendo a história, podemos descobrir qual homem ou quais homens nas várias eras estavam mais identificados com o modelo original de Deus. O apóstolo Paulo, ponto. Os que Deus usou para levarem o povo de volta à palavra da verdade, seriam aqueles a serem examinados. Então, dentre estes, haveria um para cada era que se destacaria como o mais esclarecido e unido ao modelo e poder da palavra. Este seria o mensageiro. Olha, prestem atenção. Aí, tudo que o irmão Brana disse foi dentro daquele quadro, quando ele falou sobre os 77. Ele disse: junto com a inspiração divina, ele disse: eu não profetizo, eu apenas predigo. Só que predizer e profetizar, entendeu? Então, eu acho que essa palavra predigo, ela tinha que ter sido substituída por um outro sinônimo, certo? Eu não profetizo, eu apenas creio, imagino e etc., que em detrimento disso,
que nós temos tido, das visões que Deus tem me dado, e etc., eu creio, eu penso, eu imagino que, por volta, esse por volta, irmão, ora, já faz 23 com mais 24, 47 anos. Teve muitos que morreram por causa disso aí. Eu assisti no púlpito da igreja de Goiânia alguém dizendo que se não viesse Jesus em 77, ele deixava de crer na mensagem. E deixou mesmo, foi embora. Por quê? Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é a visão, não é eu vi, eu apalpei, eu peguei. Tudo que o céu tem oferecido para nós tem que ser pego pela fé, certo? Tem que ser abraçado pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É o firme fundamento, não das coisas que você apalpa, que você enxerga, certo? Que você saboreia, que você inala, que você ouve. O ouvir traz a fé para dentro. A fé é pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Ok? Então, nós vamos estar aqui neste lugar esperando. Se eu for, você for, nossos filhos forem, nossos netos vão estar aí, e se eles forem, nossos bisnetos estarão aí, se eles forem, nossos tetranetos estarão aí, e aí vamos em frente. O que nós somos? Qual é a nossa colocação de Adão até hoje? Porque eu creio ser daquela linhagem. Você crê? Amém. Ora, por que eu creio? Porque eu estou de acordo com esse livro. Aqui está. É isso que tem importância. Se eu vou ouvir um pregador do meu agrado, é uma coisa. Se eu não vou ouvir um pregador do meu agrado, mas se ele estiver falando a verdade, eu tenho que dizer amém para ele, ainda que eu não me agrade dele. Ou você pensa que não tem gente aqui entre nós, ou que nos acompanha, diz estarem conosco, que nos incriminam, e tem uns que já estão dizendo, isso aí está velho demais, está precisando ser trocado por um mais novo, certo? Mas ainda não estou doido e nem caducando não, certo? E agora estou de olho aberto, vendo tudo, viu? Amém! Fique à vontade, você é livre. Fazer a sua opção é contigo. Só que não seja um faccioso, um divisor. Você não está satisfeito e quer estar ouvindo alguém? Eleja ele, peça a assistência dele, comunhão com ele, certo? E é um direito que você tem, que qualquer um tem. Agora, se está comigo, não me respeite, mas respeite o ofício que eu tenho, porque eu creio que eu tenho um ofício, certo? Eu creio que eu tenho um ofício. Então, fique atrás do ofício. E se ele está duvidoso a você, que não vai te preparar para o arrebatamento, procure alguém que possa te preparar. E Deus te abençoe aonde quer que você for, quando você for honesto. Quando você for honesto. O que é ser honesto? Não, eu não estou satisfeito, não vai me preparar para o arrebatamento, eu vou partir para o A, para o B, para o C. Vá com Deus, Deus te acompanhe.
Deus te leve em paz e que você seja bem-sucedido se você agir honestamente, corretamente, decentemente. Vou estar orando por você. Vou estar tentando te ajudar da melhor maneira que eu puder. Ok? Só não seja um falso. Só não seja um Coré. Só não seja um Datã, um Abirão. Eles receberam a recompensa que lhes era devida. Ok? Por quê? Porque eram mais santos do que Moisés. E alguns deles não tiveram o direito nem de um sepultamento. Foram bebidos. Foram engolidos. Ok? Por quê? Porque não respeitaram um ofício dado por Deus. O resto é com você. Deus te conhece. E me conhece. Nos conhece. Vamos em frente. As eras também são distinguidas pelo estudo da história. Uma pessoa precisa simplesmente ler as eras como encontradas em Apocalipse. Foi o que fizemos aqui. Nós lemos responsivamente, eu e vocês. Lemos, não é? Desde que as eras da igreja foram preditas por Deus e suas próprias condições reveladas, então forçosamente a história que se seguiria seria como a Bíblia estabelece. Isto é simples, pois a simplicidade é a chave da palavra. Ora, isto tudo eu não tenho simplesmente sido um estudante e um historiador. Eu tenho procurado ser um homem espiritualmente dirigido. Eu quero que você preste atenção nesta expressão. E foi somente com a aprovação clara do Espírito de Deus que eu escolhi os homens que escolhi. Isso é tão verdadeiro quanto Deus conhece meu coração. Ora, teria outra origem esse conhecimento? Ou melhor do que teve? Nunca teria. Nunca poderia ter. Então, o irmão Branham, tudo o que ele fez, ou foi, assim diz o Senhor, ou então foi junto à inspiração divina. É que ele chegou a detalhes. Quando ele publicou aquele quadro ali, as 7 eras da igreja. Quando ele publicou aquele quadro ali, lá naquele último candelabro, lá, a ponta do candelabro, naquele 7º bico do candelabro lá, ele colocou Elias. E quando ele estava ali fazendo o trabalho e mostrando isso para o povo, uma mão veio, apagou o Elias e colocou Branham. Agora, é mentira isso? Não. Ali estavam centenas e centenas de testemunhas que assistiram, que viram. Agora eu vou chamá-los todos de mentirosos? Quem eu deveria chamar de mentiroso? É simples, interrogue-se a si mesmo.
A quem eu devia chamar de mentiroso? Aos que dizem que o irmão Branham errou, porque Jesus não veio em 77, e blá blá blá, e blá blá blá? Antes seja todo homem mentiroso, e Deus o único verdadeiro. Amém. O mensageiro, vamos prestar atenção, usando a regra dada pelo nosso Deus para a escolha do mensageiro de cada era, sem qualquer hesitação, declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor a esta posição. Ele foi discípulo do grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. Olha, irmãos, se a razão é que atuasse, e fosse eu que fosse escolher um mensageiro para a era de Esmirna, eu teria colocado Policarpo. Certo? Por quê? Porque a história narra muito mais as suas atitudes, muito embora teve falhas, ele era humano, certo? Mas um homem que, ao ser colocado na fogueira para ser queimado, o fogo se desviava do seu corpo. O fogo se desviava do seu corpo. E aquilo converteu aquela multidão que estava ao redor todinha, foi? Não. Quando aquilo não aconteceu, um soldado arrancou a espada, foi lá e o traspassou. E quando isso ocorreu, as mesmas virtudes que estavam lá na cruz, estavam nele também. Por quê? Porque do seu corpo também saiu água e sangue, e a água apagou o fogo. Oh, irmãos, é coisa grande, certo? E não resta a menor dúvida de que quando ele se assentava aos pés daquele grande homem, ele aprendeu as graças cristãs que fluíram em sua vida consagrada, porque Policarpo era um dos santos verdadeiramente preeminentes de todas as eras, quando vistos à luz de uma vida irrepreensível. Vocês se recordarão de suas próprias leituras que Policarpo foi martirizado, velho demais para fugir e muito sincero para permitir a um homem escondê-lo e depois sofrer a pena por isso, por ter dado cobertura, por ter dado proteção àquele velho acabado. Não, espera aí, não se preocupe, pode me deixar. E depois sofrer a pena por isso, ele se entregou à morte. Mas antes de fazê-lo, ele pediu que lhe fosse garantida a premissa de orar 2 horas por seus irmãos no Senhor, pelo governo, por seus inimigos e seus captores, como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição, ele permaneceu firme, recusando negar o Senhor, e morreu com uma consciência livre. Ele foi colocado na estaca, desamarrado por sua própria solicitação. Não precisam me amarrar, eu não vou correr, eu vou estar firme. Foi o que ele fez, ok? E o fogo foi aceso,
O fogo desviava-se de seu corpo, recusando tocá-lo. Ele foi traspassado por uma espada. Quando isto foi feito, jorrou água de seu lado, apagando as chamas. Seu espírito foi verdadeiramente visto partindo em forma de uma pomba branca desprendida de seu seio. No entanto, apesar deste grande testemunho, este estudante de João, o revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta. Se deixou levar pelo espírito organizacional. Ok? Porque ele mesmo inclinou-se para a organização, não percebendo que o desejo da fraternidade, e que se revelava como um bom plano para animar a obra de Deus, era realmente uma cilada do inimigo. Liberdade de adoração. Ok? Foi o que ofertaram, né? Deram uma trégua. Quando você vê a coisa muito calma e o inimigo bem bonzinho com você, fique vivo. Ele está querendo te pegar desprevenido, certo? Para te cortar o pescoço. Lembre-se disso. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Nós precisamos estar atentos, lembrando-nos que nossa história tem que ser escrita também, como a deles foram. E se este preço de ter o nosso nome colocado na história for o que eles pagaram, nós temos que também nos dispor a pagá-lo. Com Irineu não foi assim. Ele foi um militante contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu o Senhor, foi cheia da manifestação do Espírito Santo. E a palavra foi ensinada com clareza e conformidade com seus preceitos. Suas igrejas na França foram conhecidas como tendo os dons do Espírito entre eles, porque os santos falaram em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os enfermos pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer espécie de organização fraternal entre os anciãos, pastores e etc. Ele permaneceu solidamente firme por uma igreja local unificada. Preste atenção. Unificada, cheia do Espírito, que manifestasse o dom de Deus, e Deus o honrou, pois seu poder manifestou-se entre os santos. Agora, hoje, tem gente entre nós que combate os dons. E agora? Estava vivendo no apagar, eles, já. Esmirna já estava vivendo um momento de apagão. Estão entendendo? A era de Esmirna já estava entrando em declínio total. Éfeso foi até relaxar, mas foi o evangelho de Jesus Cristo pregado ali. Certo? Por quê? Porque o mensageiro, ele foi aquele que cumpriu em si o resto de quê? Das aflições de Cristo.
E o evangelho que ele pregou não era segundo Anás, Caifás, ou até mesmo Gamaliel, aos pés de quem ele aprendeu, certo? Muito menos do papado, que estava já em eminência. Era o bispo A, bispo B, bispo C, e começou a briga, porque cada um queria ser maior do que o outro. E aí começou o grande distúrbio, e o evangelho foi descendo, até que aquilo que nascera em Pentecostes foi sepultado e aniquilado, acabado ali no final de Tiatira. Mas aquela semente tinha vida nela? Tinha que morrer então. Tinha que morrer. Se não morresse, não brotaria outra vez, nem produziria muitas sementes. E foi o que aconteceu. Aquela semente nascida ali, cresceu, frutificou, chegou outra vez, né, aos dons, à descida dos dons, da frutificação, e agora está vivendo o momento da descida do sol para o amadurecimento. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Tem hora que eu fico triste, porque parece, mas o natural não tipifica o espiritual. Esses caroços que eram molinhos, chorava para aqui, gritava para ali, falava a língua daqui, certo? Agora estão ficando duro. Se algum bicho quiser comê-lo, tem que morder com força, senão... Por quê? Esses caroços estão ficando cada vez mais duros. Aparentemente estão piores do que eram. Mas é por quê? Porque vai assentando, vai endurecendo, vai secando mesmo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Me deixa ver o que é correto, o que é certo. É o que eu quero, é o que eu desejo que vocês vejam. É isso. Nós estamos aqui, qual o objetivo? É juntos nos preparar para estar no arrebatamento. E Deus o honrou, pois seu poder manifestou-se entre os santos. Ele foi também claro na sua compreensão da divindade. E desde que era discípulo de Policarpo, o qual por sua vez era discípulo de João, de São João, é aquele que comemoraram o seu dia no dia 24 próximo passado, né? Ontem foi o dia do Pedrinho, né? Primeiro Papa, vocês falam abaixo, viu? Eu acho que nem para morrer, parece que Pedro não foi lá. Nem para morrer, ele não foi lá. Estão entendendo? Eu acho que nem para morrer ele quis ir lá em Roma. Então, não poderia ser ele o primeiro Papa. Se eles colocassem Paulo como o homem que foi o primeiro Papa, daria para enganar bem mais, né? Por quê? Porque Paulo foi célibe, certo? Ou seja, nunca casou. Nunca. Embora ele tivesse vontade, ou não. Ele falou que tinha, né? Mas ele nunca casou. Por quê? Porque ele estava vivendo o quê? O que Cristo viveu.
ok? Jesus também foi célibe. Ele nunca casou, não. Ele tinha uma noiva que ele amava e ele não podia arrumar outra ali. Amém? Aleluia. A dele era no futuro que ele iria recebê-la, né? Não podia ter sido ali. Ele foi também claro na sua compreensão da divindade, e desde que era discípulo de Policarpo, o qual, por sua vez, era discípulo de São João, podemos saber com segurança que ele teve um ensinamento perfeito neste assunto, tanto quanto seja possível. No volume 1, página 412, do Ante-Nicene Fathers, né? Os pais antinicenos. Aí, ok? Fathers é pais. Pais, né? Antinicenos. Temos a seguinte declaração por ele sobre a divindade. Olha a declaração dele. Entre aspas aí, viu? É dele essa aqui, ó. Todas as outras expressões igualmente anunciam o título de um e o mesmo ser, o Senhor de poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Autor, e assim estes não são os nomes e os títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um só. Ele salientou claramente que estes são títulos como Rosa de Saron, Estrela da Manhã, né? O preferido entre 10 milhares e etc. Nada mais é do que simplesmente um Deus. Vamos dizer juntos? E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus. Aleluia. Aí eu tenho que me lembrar do comunista chamado Roberto Freire. Acabou com uma polêmica, né? Acabou com uma polêmica na nossa Câmara dos Deputados, no nosso Senado, né? E etc. Porque estavam ali brigando por causa de um pequeno título que colocaram nas notas de real. Deus seja louvado. É discriminatória. Onde ficam os muçulmanos? Onde ficam os budistas? Onde ficam os brahmanistas? Né? Onde fica isso? Porque brahmanismo não tem nada a ver com William Branham. Brahmanismo é uma religião, uma seita religiosa indiana, asiática para lá, ok? Tem nada a ver com o irmão William Marion Branham. Então, esses deuses deles são todos discriminados. O comunista falou: não, vocês estão equivocados, vocês estão pisando na bola de barato demais, você não tem discriminação nenhuma. Deus seja louvado. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí, se tivesse posto Jesus seja louvado, aí é discriminado. Aí era discriminatório. Mas Deus seja louvado? Que Deus é esse? Então ele diz: isso aí agrada a todos. Isso aí não desagrada ninguém. Isso aí bota pano quente em tudo. Né? Ora, irmãos, nosso Deus tem um nome. E esse nome está aqui. Irineu. Na segunda era tinha essa revelação, como Paulo tinha na primeira. Certo? Ó, vamos aqui, ó.
É escola dominical. Vamos aqui, 1 Timóteo 1, 17. Se não me falho a memória, viu? Espera aí, eu vou olhar, mas eu creio que é. Primeira Timóteo 14. Vamos aqui. Presta atenção. Isso aqui era o Deus que Paulo cria nele. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada honra e glória para todos sempre. Amém. Quem era esse único Deus? É só você voltar lá atrás. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora quem? Hein? Segunda pessoa da Trindade, era ele? Apocalipse 1,17. Apocalipse 1,8. E assim vai. Você vai procurando aí. A Bíblia está clara, gente. Ora. Mas nós só sabemos disso por quê? Porque temos um profeta. Onde nós paramos? No 6? No 5? Assim, com sua adesão rigorosa à palavra, sua maravilhosa compreensão de Escritura e a presença do poder de Deus neste ministério, ele se constitui na escolha certa para aquela era. É inteiramente lamentável que as demais eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança no Espírito Santo e a palavra. Esmirna. Agora vamos ao significado de Esmirna. Ok? A cidade de Esmirna ficava um pouco ao norte de Éfeso, à entrada do Golfo de Esmirna. Devido ao seu porto muito bom, ela era um centro comercial famoso pela sua exportação. Ela foi também distinguida pelas suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciência e ótimos edifícios. Muitos judeus viviam ali e eles eram amargamente contra o cristianismo, mais ainda do que os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus, e é dito que os judeus profanaram seu dia santo, o sábado, mataram ele, quebraram o sábado para poder matar ele no sábado. Ele não podia fazer nada, mas matar podia. Ok? Para você ver o que é um espírito religioso. Agora, os judeus colheram tudo que plantaram. E ainda estão colhendo. Ok? Mas agora já é um regresso. Eles já estão de regresso. Ok? Eles estão na terra deles agora. E dali ninguém vai tirá-los mais. Não adianta. O mundo árabe pode sonhar. Porque, na verdade, nem sonho é pesadelo mesmo. É pesadelo mesmo. Ok?
nós estamos vendo lá. E a coisa não parou não, está agravando. Está agravando. Só está faltando agora a declaração dos fatos, porque as atitudes dos fatos já estão mostrando que já estão agarrados, não é? Ali, quem são aqueles dois entes agarrados um ao outro? Hein? Quem são eles? Isaac e Ismael. Todos são filhos de Abraão? Sim, mas um é segundo a carne e o outro segundo o Espírito, segundo a promessa. Então veio de Deus, ok? Nós não podemos deixar ou ser crianças para não vermos que Ele é o relógio de Deus e Ele está marcando o tempo. Vamos estar atentos. Já existem países aí onde a confederação foi confirmada. A confederação de igrejas já está funcionando em alguns países. E aquilo vai se estender. Vai chegar aqui. Não demora nós chegarmos ali e ali estar uma plaquinha. Fechado. Por que está fechado? Porque não aderiram à federação. Tem que pertencer ali. Tem que pertencer à federação das igrejas para poder falar, pregar. Agora, aqueles que aderirem vão pregar o quê? O que eles mandarem. O que eles mandarem. Isso aqui não. Isso aqui não vai ser pregado não. Só as conveniências. Ok? E é dito que os judeus profanaram seu dia santo, o sábado, a fim de transportar a madeira que seria necessária à sua fogueira. A palavra Esmirna significa amarga, como Mara. Mara também é amargura. Foi o que Noemi quis ser chamada, porque Noemi é doçura, é mel, né? Doce mel. Mas ela entrou naquele parafuso, por quê? Porque apostatou, passou a sua herança na terra para seus próximos, né? E Deus então, mas ela tinha que estar lá. Por que ela tinha que estar lá? Quem ela representa? Qual é a sua representação? O que ela era? A igreja ortodoxa judia, buscando quem? A igreja ortodoxa também. Ou não? Gentia. Ok? Ali estava a Noemi e estava a Ruth. Ok? A Mara, ela foi Noemi e voltou Mara, mas não voltou sozinha. Aleluia! Mas não voltou sozinha. Ela trouxe, aleluia, a Ruth. Para quem? Para quem? Para o Boaz. E o Boaz era um tipo de Cristo. Amém. Isso aqui é uma escola dominical. Você tem que
guardar essas coisas. Elas são benéficas a você que está aí distante, lá na Poção de Pedras, lá na Vila do INCRA, lá em Floriano, lá em Picos, lá em Fronteiras, lá em Jaicós, lá em Inhuma, lá em Valença, lá em São Gonçalo. Olha aí, ó. Está aí, ó, com vocês. Meia dúzia. O resto está trabalhando, está cuidando da vida. Olha aí, Nazária dando show em São Gonçalo. Porque é meia dúzia, tem 8. Deve ter 2 visitantes. Entendeu? E lá em São Gonçalo, parece que nem o dirigente está lá. Eu não vi nem o dirigente lá em São Gonçalo. Não mostra ele de jeito nenhum. Está lá? Cadê o São Gonçalo? Cadê o irmão Alcântara? Mostra ele, cadê ele? Já foi embora? Não, eu quero ver. É o Alcântara, irmão Alcântara. Irmão Arthur, cadê eles? Cadê o câmera? Rapaz do céu. Então tá bom, Deus abençoe. É porque ele está escondido. Cadê? Não, ali é o irmão Arthur, não é o irmão Alcântara. Então tá bom. É porque a tela está para lá, eles têm que estar lá no santuário. Deus abençoe, um abraço a vocês. Vocês são marcas aí, tem que estar no posto sem nenhuma falta. Deus abençoe. Cadê? A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra. A mirra era usada para embalsamar os mortos. Deste modo, temos uma significação dupla encontrada nos nomes desta era. Foi uma era amarga, cheia de morte. Me lembro que a abertura da igreja que está em Macapá hoje, cujos primeiros fundadores todos já dormiram no Senhor. Irmão Zé Carlos, irmão Jaci, irmã Rosa e outros. Quando eu cheguei ali no Macapá, eu fui para um hotel chamado Mara. O hotel chamava Mara. E o irmão José Carlos, que era irmão de uma moça que era a funcionária de um autopeças que era nosso cliente. E eu tinha ido lá resolver uns problemas, né, naquela empresa. E chegando ali, eu perguntei para ela se ela não conhecia alguém que pudesse trabalhar conosco lá, como representante, lá em Macapá. Ela falou: olha, eu tenho um rapaz que está precisando fazer isso. Ele é uma pessoa idônea, muito boa. Falei: tem como falar com ele? Ela falou: tem.
você o veria, você... Eu falei, é meu irmão. Eu falei, então manda ele me procurar no hotel, e deu o nome do hotel. Ele, quando foi à tarde, 5 horas da tarde, ele chegou lá, no hotel. Quando ele chegou lá, ele chegou com uma Bíblia na mão. Eu falei, uai, a coisa aqui não é... Essa amargura aqui parece que vai ficar doce, viu? E ele chegou lá, e quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, parece que a Noemi vai chegar para mim exatamente aqui, nesse hotel chamado Mara. Porque eu estou passando por apertos, dificuldades, e estou precisando trabalhar e não tem aparecido oferta para mim. Mas hoje me parece que... Eu falei, bom, e você está com uma coisa boa aí na mão, e você está usando simbologias boas, né? Parece-me que a Noemi vai virar Noemi de novo aqui no hotel Mara. E eu comecei, joguei, falei, bom, já que você entrou nesse detalhe, vamos falar aqui primeiro então. E daí deixei o profissional de lado e nós começamos a conversar. Conversando, tudo que ele falou para mim eu respondia. E tudo que ele falava estava dentro das Escrituras. E aí foi, quando nós fomos terminando, eu falei, agora eu vou te deixar aqui uma pequena literatura para você se orientar melhor. Abri a minha pasta, tirei uma de volta da palavra original. Quando eu dei para ele assim, ele mudou o semblante. Eu falei, não é isso que você pensou. Hã? Quem? Marotel, lá em Macapá? Meu Deus, foi aí mesmo. Foi aí mesmo. A portaria é ali assim, ó, lá onde está aquele homem de camisa azul ali, é a portaria. Hotel aí. Eu estava aí, nesse hotel. Aí, quando eu entreguei a revistinha para ele, ele mudou o semblante um pouquinho. Eu falei, não é o que você pensou. Você pensou que eu sou testemunha de Jeová. Não sou testemunha de Jeová. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. Ele chega e fez assim, ó. Entendeu? Aí eu deixei de volta a palavra original com ele. E deixei ele contratado para nos representar lá. E vim embora. No outro dia, peguei o avião, vim embora. Daí uma semana, eu recebi uma cartinha. Me mande mais literatura. Eu tinha deixado a de volta e deixei mais umas 5 mensagens. Eu não lembro quais eram, carregava na pasta. Não lembro mais quais eram as 5 mensagens. Ele falou, me mande mais mensagens. E eu mandei, daí 30 dias, ele falou assim, a próxima vez que o senhor vier aqui, tem 5 pessoas para ser batizado. E eu fui, batizei os 5, depois voltei, batizei mais um pouco, e juntamos parece que 13 pessoas. Eu batizei ele, o pai dele, a mãe dele, um irmão dele e a esposa do irmão dele, na primeira etapa. Depois eu batizei o tio dele, a tia, e o irmão Edmilson, que era militar, batizei também, e batizei a esposa, e aí nós fomos, e Deus levantou um pequeno grupo ali, através de um acontecimento sobrenatural. É Deus atuando, é Deus agindo e trazendo os seus eleitos. Aí no encontro de pastores de 95 lá em Belém, o pastor Francisco, que assistia à cidade de Marabá, teve um espírito faccioso dentro da igreja que dividiu a igreja de Marabá. Aí o pastor Francisco, nós negociamos lá uma outra pessoa para ir para lá, e o pastor Francisco então ficou só lá para trás, só saiu da cabeça aqui o nome do lugar agora,
É um lugar onde morava o Isaías, do irmão Francisco Pinheiro. Onde ele morou. Eu esqueci o nome agora. Então, o pastor Francisco ficou lá. Quando aquilo aconteceu, o que eu fiz? Eu peguei e chamei o pastor Francisco e transferi o Macapá para ele, para o pastor Francisco. Já que ele não ia fazer Marabá, e eu tinha confiança nele, mandei ele para Macapá. Aí eu fiquei para cá. Não fui mais para esse fim no Macapá. Eu voltei no Macapá mais umas 2 ou 3 vezes para visitar a família e aqueles que nós tínhamos deixado ali, né, que tinham se afeiçoado com a gente. Irmão Jaci, guerreiro, ele era agente da Polícia Federal, como também o irmão Ápio, que era seu cunhado, casado com a irmã Isaura, que era irmã do irmão Jaci. Então, os dois eram da Polícia Federal lá. E nós, então, tivemos ali um pequeno grupo maravilhoso. E seguem. Bom, o irmão Zé Carlos já partiu, o irmão Jaci já partiu, a irmã Rosa já partiu, o irmão Ápio já partiu. Parece-me que a irmã Isaura ainda está viva. Então, já os pioneiros já foram todos. E hoje é o pastor Gerson Nazareno, é quem está assistindo lá. E o meu compromisso com o pastor Francisco era dele mudar para lá. Não mudou até hoje. O filho era já para ter mudado, não mudou até hoje. E eles continuam lá. De vez em quando eu falo ainda com a irmã do irmão Zé Carlos, que é a que me apresentou ele, né? Como é que é o nome, meu Deus? Saiu da cabeça. Márcia, o nome dela. E aí, a gente ainda fala com eles de vez em quando, e eles reclamam porque a gente não vai lá. Agora... Hein? Ele tinha tido uma visão com uma moça, esse irmão Zé Carlos, que eu encontrei lá, que foi à porta de Macapá. Ele tinha tido uma visão, vendo uma moça, e aquela moça ia ser a esposa dele. E ele um dia veio para cá, e daqui ele foi comigo para Goiânia. Na volta nós passamos na casa do tio Maciel. Quando nós chegamos na casa do tio Maciel, que ele bateu o olho na irmã Simone, que é minha prima e irmã, ele quase desmaiou. Era a moça da visão, ele estava vendo a visão literal, na sua literalidade lá. Quando ele saiu lá, ele falou comigo, falou, olha, eu não sei, quase que eu desmaio ali na casa do seu tio. Eu falei, o que foi? Eu tive uma visão com uma moça e eu vi a visão se cumprir ali agora. E daí, 6 meses, eu estava casando com ela. Casou, teve um filho, e ele tinha um problema sério de diabetes, e não se cuidou, não fez os regimes necessários, prematuramente foi embora. Mas deixou marcas ali, certo? Nós tivemos ali uma pessoa que foi insuflada por um outro companheiro, que quis invadir o campo, e ele lá me ligou e disse, olha, está assim, 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 o que eu faço? Eu falei, é simples. Quando ele chegar amanhã para assumir o púlpito, você diga para ele que ele não tem mais a minha liberdade para subir no púlpito. E pronto. Na mesma hora. Porque tem gente que pensa que a gente é menino, não é? Aí, desceu do púlpito, tentou voltar de novo, nunca mais subiu no púlpito. Por quê? Porque rompeu
a confiança que nós depositamos nele. E qualquer um outro que romper a confiança que nós depositamos nele, talvez sofra a mesma medida. Por quê? Porque o povo não pode estar em risco sob espíritos divisores, facciosos e etc. Não pode. O povo tem que estar com alguém capaz de mantê-los no equilíbrio deste livrinho aqui, ó, que é a mensagem de um profeta. É o que ele recomenda. Né? Todos têm que respeitar um ofício. O homem é homem. Vai falhar eu, vai falhar aquele e aquele outro. E às vezes, quanto maior é o galho, mais bonito é o tombo, dizia o ditado popular lá no sul. Aí me fez lembrar de um dia, 2 taxistas na porta do meu trabalho. Em plena segunda-feira de manhã, eu acho que eles chegaram meio trollados. 2 taxistas começaram uma discussão. E lá vai uma, lá vai outra, lá vai uma conversa daqui, outra conversa dali, e o baixinho. E o baixinho falou assim: não, você está pensando que você é desse tamanho, eu tenho medo de você? Não tenho medo de você não, quanto maior é o pau, mais bonito é o tombo. O outro falou assim: então segura que lá vai um galho. Pum! Rapaz, que galhada. O baixinho foi parar no meio da pista, no meio do asfalto, viu? E aí foi um atracado feio, deu trabalho para separar os dois, viu? Assim é a vida. Nós somos seres de sangue quente. Nós precisamos ter o equilíbrio do Espírito Santo. Amém. Para não extrapolarmos. Nós precisamos ter o equilíbrio do céu. É o homem de Romanos 8, viu? Foi uma era amarga, cheia de morte. As 2 vinhas na estrutura da igreja estavam se desenrolando mais acentuadamente separadas, com um aumento de amargura contra a verdadeira vinha por parte da falsa. A morte não era a única semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia dormente e uma impotência, porque elas já haviam se separado da verdade não adulterada dos primeiros anos depois do Pentecostes. E nenhum crente verdadeiro é mais forte, presta atenção, e nenhum crente verdadeiro é mais forte e são espiritualmente e vivo do que seu conhecimento e apego à palavra pura de Deus, como visto pela multidão de exemplos do Velho Testamento. A organização estava crescendo rapidamente, confirmando o aumento à morte dos membros. Confirmando e aumentando a morte dos membros, porque a liderança do Espírito Santo foi deposta e a palavra foi substituída pelos credos, dogmas e ritos feitos pelos homens. Eu poderia entrar aqui com pensamentos, bem linhas. Às vezes nós pensamos que isso ocorria só lá. Só ocorreu lá. Aquilo ocorreu em toda a era de lá, Esmirna. Tá? Passou para Pérgamo,
Pérgamo passou para Tiatira. Todos os aspectos característicos daquelas igrejas locais se evidenciaram nas eras subsequentes, até chegar aonde? Laodiceia. Nós estamos vivendo hoje aquilo que a igreja de Laodiceia, local naquele dia, viveu no seu percurso, que não foi muito depois. Aquela cidade logo foi varrida e acabada. Mas ela viveu tudo que esta era haveria de viver. Ok? Tudo. Quando Israel entrou em alianças ilegais com o mundo e firmou comunhão pelo casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo dominou e a Babilônia levou o povo de Deus para o cativeiro. Ora, quando entraram na escravidão, começaram a ter um sacerdócio, um templo e a palavra. Quando voltaram, porém, eles tinham rabis, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e o Talmud. Talmud ou Torá, que é a mesma coisa, não é isso? Pois é, mas faz parte, né? Hoje é um acoplado, né? É a Torá, que é, né? E quando Jesus veio a eles, eram tão corruptos que ele os chamou chamou pelo seu pai, o diabo. Está na Bíblia? Jesus chamou aquele povo de filhos do diabo? São João 8, a partir do 43. É só você ler. A partir do 43. Ok? Você vai ver ali que aquela semente era contra tudo que Jesus, né? E alegavam ser filhos de quem? De Abraão. De Abraão, filhos de Deus. Jesus disse para ele: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homicida? Caim. Então Caim era quem? O diabo encarnado. Ele não pôde criar. O diabo não podia criar um templo para ele, mas ele podia usar um animal semelhante para poder gerar um corpo no qual ele pudesse manifestar os seus atributos. Estão entendendo? E esse animal chamava-se serpente. Aí, fala na semente da serpente, você bota nego aí, desses mundo religioso aí, para ranger os dentes. Por quê que eles rangem os dentes? Hein? Porque estão sendo descobertos. Só isso. Estão sendo descobertos. O resto você sabe, não sabe? Hein? O resto você sabe. Fazer o quê? Ele os chamou pelo seu pai, o diabo, e isso a despeito do fato de que eles eram descendentes de Abraão, segundo a carne. Nesta era, vemos a mesma coisa acontecendo. Porém, como todo Israel não é Israel,
mas um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais, assim haveria sempre um pequeno grupo de cristãos verdadeiros, a noiva de Cristo, até que Ele venha para os seus. Amém. Todos eles estão a dormir na expectativa, né? Todos eles, não importa se tenham sido lançados ao mar, lançados às cinzas, espargidas por todas as partes, aquelas cinzas se ajuntarão outra vez. A terra vai sacudir e elas vão escorregar todas para o mesmo lugar. Amém? Onde elas foram depositadas. E cada um daqueles voltarão a ser outra vez o que eram, com uma boa diferença. Agora não mais corruptíveis, mas incorruptíveis. Nesta cidade haviam 2 famosos templos. Um era um templo erigido para a adoração de Zeus, e o outro foi erigido a Cibele. Zeus e Cibele. Sempre tem que ter uma Maria no meio, né? Sempre tem que ter. Aí você vai para outro lugar, é a Semiramis, ou Semiramis, como você queira dizer, né? Aí vem outra fulana, outra cicana, e etc. Cada lugar tinha um Deus grande, um Júpiter, né? Tinha um Júpiter ali e mais 2 deusinhos mais pequenos aqui, e etc. Que obedecia o chefão de lá. Mas, porque a ideia deles é essa, é que Jesus é subordinado ao Pai, e o Espírito Santo é subordinado aos 2. Certo? Aos 2. Eles não sabem que o Espírito Santo é o Júpiter, na consideração deles, ali. É o Supremo. Amém? O qual criou do ventre da Virgem. E eu vi um irmão ouvindo um tal de Bispo Nicodemos aí. E, gente, tem dó. Escuta qualquer um outro, menos esse povo. Vai te confundir. Escutando, e aquele bispo eu escutando de lado, eu não falei nada, deixei ele à vontade, não falei nada, mas eu escutando ali. Aí ele falando sobre a concepção de Maria, né? Maria, né? Concebeu do Pai com o auxílio do Espírito Santo. Irmãos, dói dentro da gente. E alguém que diz que crê na mensagem de William Branham, escutando uma baboseira daquela. Gente do céu, você dá vontade de gritar no ouvido do Deus. Você está ouvindo? É o céu ou é o inferno? Porque, gente do céu, é muita deturpação do que está escrito aqui, ó. Certo? Maria concebeu por obra e graça apenas, foi cobertura, certo? Não por um ato sexual, mas uma cobertura da plenitude da divindade que colocou dentro dela o gens. Aleluia. E o óvulo também, certo? E ali nasceu, foi gerado, só tomou a incursão daquele solo. Aquele solo chamava-se útero, ventre de Maria, tá ok?
Deus foi gerado ali, um corpo de carne para Ele poder ser igual a mim, igual a você. Ok? Poder sofrer como eu, como você. A tentação. Eu sou tentado a tudo, ou você acha que não? Se você disser que não está mentindo. Está mentindo. Se você disser não, eu sou tentado, mas eu tenho domínio sobre as tentações. Eu sofro as tentações. Aí sim, eu vou ficar caladinho com você. Mas dizer que não é tentado, qualquer um que disser isso, está mentindo. Ou então está falando inverdades. Às vezes involuntariamente, mas está com inverdades. Por quê? Porque isso aqui, enquanto estiver aqui. E tem mais um, você pode viver 150, 200 anos, 500 anos, como Metusalém viveu, 969. Você pode viver tudo isso aí. E nunca vai morrer de você. Vai estar dentro de você. Ok? Esta era se estendeu de 170 a 312, não foi isso? Primeira parte? Ainda não concluí. E entre estes dois templos se encontrava a mais bela estrada dos tempos antigos, chamada a Estrada de Ouro. Para mim, isto representa uma maior incursão do paganismo que já havia começado nesta primeira era, porém tido como existente somente em Roma. Aí, aqui é a Estrada do Ouro. Lá em Roma é a Via Sacra. Ou não? Nunca mudou. Só fundiu. Só casou. Né? Entre aspas, o cristianismo e o paganismo virou uma dose de, né, vinho do bom, capaz de embriagar a todo mundo, de cá e de lá. Essa é a verdade. A aliança de dois templos, de um Deus e uma deusa, é a semente da mariolatria, na qual Maria é chamada a Mãe de Deus. E recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe uma co-igualdade com Jesus Cristo. Né? Aí eu vi uma placa de caminhão, não é uma placa, é um lameiro de caminhão, né? Paralama de caminhão, escrito assim: tudo por Jesus e nada sem Maria. Eu vi, não estou falando aqui que me contaram. Eu vi, dirigi na traseira dele por um tempo, acabei de ler, falei, deixa eu sair daqui, senão eu vou pecar, porque eu vou falar bobagem. Fui embora, larguei ele para trás, né? Aí eu fui embora com tudo por Jesus, e falei, você fica aí com a sua Maria. Por quê? Porque Maria, como eu, como você, precisava de quê? Um Salvador. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela diz, né? Lá no Cântico de Maria, só você ir lá ver.
quando ela encontrou com Isabel, se não me engano é Lucas 3, né? Por aí, né? É Lucas 3? Quem se lembra? Hã? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, viu? Não é João, é Lucas ou é no Cântico, ou Lucas 2, por aí. Anúncio do nascimento de Jesus, o Cântico, aqui é o Cântico de Maria, é Lucas 1 mesmo. Aqui, ó. Disse então Maria, a partir do 46 aí, viu? 1:46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Como é que ela pode salvar? Ela precisava de um intercessor. Como é que ela pode interceder? A Bíblia só registra aqui um paráclito. O que quer dizer? O quê? Um advogado. Ok? Só um, não tem dois. Não tem uns imediatos. Ele não precisa imediatos. Ele conhece todos, né? E sabe onde eles estão e sabe o que eles precisam todos os tempos. Ele não precisa de auxiliar. Ele apenas auxilia. Ok? Aí então vocês dizem, mas eu não preciso de auxiliar, então o que você está fazendo aí? E agora? Pergunte para ele. Pergunte para ele. Ele vai te responder. Pois é. Então, são sequências, né? Então, mas o que nós tínhamos citado era isso aqui: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Ela era baixa, coitada, como eu, como você. Amém? Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Oh, mulher cheia de ventura, né? Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Não tem a reza aí que fala isso? É o bendito é o fruto. Bendito é o fruto, né? Eles não falam bendito é o fruto, é bendito é o fruto. Bendito é o fruto. Ok? Você pensa que eu não rezei muito isso aí? Minha professora, a professora Ana. Oh, mulher, irmãos. Era uma mulher de todas vocês crentes aqui, ó, tirar o chapéu para ela. Tinha postura, tinha conduta, tinha vida, tinha testemunho, tinha tudo. Mulher, era mãe e era professora ela tinha uma família grande, porque a meninada tudo gostava dela. Mas era professora Ana, se ainda está viva, o marido não está mais. Chamava Evilásio, era dentista prático, me lembro como se fosse hoje. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem.
Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Você é uma posteridade de Abraão? Amém. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Com ela quem? Isabel. 9 ainda, né? Para mim isto representa uma maior incursão do paganismo que já havia começado nesta primeira era, porém tido como existente somente em Roma. A aliança de 2 templos de um Deus e uma deusa é a semelhança da mariolatria, na qual Maria é chamada a mãe de Deus e recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe uma coigualdade com Jesus Cristo. A estrada de ouro que os unia é uma figura de avidez que levou organizadores nicolaítas a unir o Estado com a Igreja, porque conheciam a riqueza e o poder que aqueles lhe oferecia, como a era de Éfeso era meramente a semente plantada para a trágica era de Pérgamo, que estava ainda no futuro. Esta era de Esmirna era a chuva, o sol e o alimento que assegurou a vil corrupção que viria confirmar a igreja na idolatria, que é uma fornicação espiritual, da qual ela nunca mais se levantaria. Vai de mal a pior. A morte estava penetrando pelas suas raízes até aos galhos, e os que compartilhavam com ela, compartilhavam da amargura de Esmirna. Da morte. Guarda isso. Da amargura de Esmirna. Na morte, e da morte, né? Eu estou abrindo parênteses, vocês estão aí com a mensagem na mão. Aí vem a sequência. O profeta diz: esta era se estendeu de 170 a 312. 142 anos, viu? Saudação. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. O primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Nós vamos encerrar esse aqui, número 10. Ora, estas não são palavras de um homem, um simples homem. Se pudesse falar da sepultura, diria: eu sou o primeiro e o último que esteve vivo e agora está morto. Mas ele disse o quê? Eis que estou vivo para todo sempre. Amém. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, vive, e a última coisa que acontece é que ele morre. Por conseguinte, isto não é um homem falando, isto é a deidade. O homem, Adão, recebeu a vida convertendo-a na morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Aí eu abro um parênteses e coloco outra vez, não é?
Adão tomou a inocência e converteu-a em culpa. Ele recebeu a culpa e converteu-a em justiça. Adão recebeu o paraíso e converteu-o em um deserto estéril e lúgubre, mas este vai voltar para transformar uma terra transformada pela destruição em outro Éden. Amém. Adão recebeu uma vida de comunhão e alegria com Deus e transformou-a em um deserto de trevas espirituais que produziu todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerreiam nas almas dos homens. Mas este, parêntese, Jesus, certo? Estou colocando, de toda a trágica morte e degradação que enchia o gênero humano, produziu a vida de justiça e beleza, de modo que, como o pecado uma vez reinou para a morte, assim também pudessem os homens agora reinarem em justiça por um Cristo Jesus, e não como era a ofensa, posto ter sido ela verdadeiramente terrível, mas agora muito mais é a sua dádiva para a vida eterna. Amém. Aqui ele está andando em meio daqueles que ele redimiu e de sua própria igreja. E o que eram aqueles que ele redimiu? E o que eram aqueles que ele redimiu? Não eram muitos deles semelhantes a Paulo, assassinos e corruptores? Não eram muitos como o ladrão moribundo, ladrões e assassinos? Todos troféus de sua graça, todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Senhor. Amém. Parágrafo 11, é onde nós paramos. Agora podemos nos colocar de pé. À noite, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para mais uma noite de bênção. Amém. Os que puderem vir, são bem-vindos. Nós temos que respeitar, né, as limitações que nos estão sendo impostas. Presta atenção. Nós estamos indo de mal a pior. Socioeconomicamente falando, nós estamos emborcando. Dias ruins estão chegando. Você tem que ser vigilante, atento, procure guardar alguma coisinha para você ter, ok? Se houver alguma coisa contrária ao que nós gostaríamos, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, agradecidos por isso que acabamos de ouvir. Isso aqui é vivo para nós agora. Sabemos que eles passaram por isso no transcorrer daqueles 140 e poucos anos ali atrás. E nós, Senhor, estamos já também quase chegando ao ápice de tudo aquilo que está reservado para nós, a era de Laodiceia. Deus bendito, tão somente ajuda-nos, Pai, a nos manter como verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas do Senhor. Não nos deixe ser envolvidos, Pai,
por nenhum espírito contrário ao que o Senhor tem nos ensinado através da mensagem do teu profeta. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã, aqueles que estão distantes, que também, Senhor, são levados a pensamentos às vezes destonos com o que está escrito, mas que o Senhor possa fazer com que cada um possa cair em si e retornar ao lugar determinado pela palavra do Senhor, que é o lugar de honra na tua casa. Abençoa cada um de nós. Oramos te rogando, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nós mesmos e seguirmos em frente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.